Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos, noite de terça-feira, né? Quase quarta-feira, pra gente falar de Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Esse meio de semana é de Copa do Brasil, mas nesta terça tivemos um jogo atrasado da 14ª rodada. Grêmio e Fortaleza duelaram lá na Arena do Grêmio e deu o time gaúcho, tá? 2-1, né? O Fortaleza acabou aí com a sua sequência de 2 jogos sem perder, né? Com o Renato Paiva, empate na estreia, vitória no jogo seguinte, mas foi derrotado em Porto Alegre. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou conectado aqui com o Thiago Minhoca e nos trabalhos técnicos, direção e edição, Alan Roberto. Você que já está chegando aí, deixa o like, tá? É de graça, não custa nada e ajuda demais a gente aqui do 45 minutos. E também faça a sua inscrição, tá? Já verifique aí se você é inscrito aqui no 45 minutos. Se você não for, faça a sua inscrição. Se você já é, divulga aí para os torcedores. Nesse caso aqui, a maioria de torcedores do Fortaleza, também alguns do Ceará, né? Já que o rival perdeu, a galera também tá por aqui para se divertir, né? Com a derrota do time rival. Vocês que estão por aí, divulguem aí nos grupos de WhatsApp, grupos de torcedores, ajudem a espalhar a palavra do 45 minutos. Inclusive, menos de 100 inscritos, tá? Para nossa marca de 92 mil. Será que a gente chega nessa live a esse número? Ajude a gente aí compartilhando, se inscrevendo com seus outros e-mails, enfim, dá aquela moral pra gente. Estamos bem perto aí da marca de 92 mil inscritos e quando chegarmos, ficaremos aí a 8 mil inscritos da plaquinha, né? Do número aí de 100 mil inscritos, né? E ter aquela plaquinha tão desejada do YouTube. Então estamos muito próximos aí desta marca e a gente conta muito com a ajuda de vocês para atingi-la. Bom, também agradecer aos nossos parceiros, começando com o Bet Nacional, tá? Nossa parceira que está aqui nos apoiando e sempre lembrando, tá? Aposta em entretenimento não é investimento, jogue com responsabilidade. Bet Nacional é para maiores de 18 anos. E também tem o Clube 45, que, como vocês sabem, né, a forma que você que nos acompanha pode contribuir, né? Pode ajudar a financiar esse projeto. Se você gosta da gente, tem condições, né, de apoiar financeiramente, você pode ir lá no nosso apoia-se, apoia.se/podcast 45, escolher lá a modalidade que mais te agrada, né, que mais cabe no seu bolso e você estará contribuindo aqui para deixar o 45 minutos mais firme e forte, sempre dando aquela moral, né, que o futebol da nossa região merece. Bom, é isso. Recados dados, vamos para a análise, né, de Grêmio 2, Fortaleza 1, um jogo onde os 3 gols, né, saíram no começo da partida. E Thiago Minhoca, um jogo que pro Fortaleza meio que acabou com 17 minutos, né? Quando você toma 2 gols de pênalti fora de casa contra um time do Mano Menezes, né? É difícil. O Grêmio não é um grande time, a gente viu isso no jogo, né? O Grêmio fez basicamente os 2 gols de pênalti. Não fez muito mais coisa. O Fortaleza teve mais posse de bola, mas aí a defesa do Grêmio prevaleceu. Um jogo muito truncado, inclusive 50 faltas. Eu não me recordo de um jogo do Campeonato Brasileiro com tantas faltas, né? Um jogo muito parado. Não aconteceu muita coisa, né? Começou animado aí esses primeiros 25 minutos, mas depois o jogo foi se arrastando e Renato Paiva conhece a sua primeira derrota. Renato Paiva que tinha um histórico muito ruim no Botafogo fora de casa, né? E aí no seu começo no Fortaleza sai perdendo. Tá tudo na conta do Magrão, Thiago Minhoca? Pois é, boa noite, Fábio. Boa noite quem está acompanhando. Sim, dá para dizer que, de uma certa forma, entra mais na conta do Magrão, porque hoje mesmo, na rádio, mais cedo de manhã, eu tinha falado que eu não tinha muita expectativa. Achei que ia ser um jogo até com baixa quantidade de gols. Só que o que fez sair tantos gols hoje, no caso, né, acabou tendo aí o efeito do Magrão, mas não só pelo Magrão, mas eu diria que o Fortaleza é o 11º jogo seguido, Fábio, que toma gol, sabe assim? É um problema que hoje foi o Magrão. Por exemplo, há alguns jogos atrás, o João Ricardo tomou um gol. O gol que tomou contra o Bahia é brincadeira, né? O gol que tomou contra o Bahia. Assim, chega nem perto das falhas hoje do Magrão, o que o João Ricardo fez naquele dia. Já teve Ávila, já teve
Martinez fazendo pênalti, já teve... No jogo passado mesmo, a gente debateu aqui, o Sacha, na nossa avaliação, cometeu uma penalidade em que o Wagner Magalhães não deu. E eu tinha feito esse alerta hoje de manhã. Eu falei, o Fortaleza tem que ter muito cuidado com lances. O Fortaleza comete muito pênalti nessa temporada. Tem muito jogador expulso. Fora isso, muito jogador lesionado, sabe? Assim, é impressionante como o Fortaleza ele vai empilhando tantas questões a serem resolvidas, porque, e claro, eu acho que a questão do Magrão é um capítulo à parte no jogo de hoje, que eu já vi gente falando assim, não dá, pronto, tira o jogador, bota esse cara aí que contratou, que no caso é o Vinícius, né? Silvestre que foi contratado, porque não é possível que seja pior do que o Magrão, o que eu acho um exagero muito grande, assim. Eu acho que dá para ver a dificuldade dele em sair do gol, é um goleiro que não tem time nenhum para sair do gol, deu para ver isso no primeiro jogo dele contra o Bahia, e ao mesmo tempo, não é, e é que tá, né? É porque tudo nessa temporada do Fortaleza vai-se para o exagero, assim. Tudo é uma crítica muito extrema. Claro que muitas vezes a crítica extrema ela tem que acontecer, mas os contextos eles vão muitas vezes inviabilizando. Só para ter uma noção, Fábio, 4 derrotas do Fortaleza nessa Série A, se fossem 3 empates, o Fortaleza nem estaria na zona de rebaixamento. O Fortaleza perdeu para Vitória, para Grêmio, para Vasco e para Santos. As 4 equipes que estão logo acima do Fortaleza, os 4 confrontos diretos, o Fortaleza saiu derrotado. Eu mesmo falei hoje na rádio, eu acho que eu falei aqui com você também, depois da vitória sobre o Bragantino. Eu falei, o empate contra o Grêmio não é mau resultado. Ah, mas não sai da posição, tem que sair do Z4. Tem que sair do Z4. Mas você tem que ter ritmo de pontuação. O Vitória não está jogando bem. O Vitória é o rei dos empates na Série A. Está fora da zona de rebaixamento. O Vasco também não está jogando bem, mas conseguiu um empate contra o Inter no final de semana, sabe? Apresentando um futebol também muito fraco. Conseguiu sustentar ali até ter a expulsão do Léo Jardim. Olha que coisa. O que foi que o Vasco fez no final de semana? O goleiro também cometeu uma grande vacilada. Apesar do Vasco ter vindo com um lado, mas nada me convence que o Léo Jardim fez uma grande burrice ali. A mesma coisa, dá para falar do Santos. O Santos, por exemplo, estava tomando 2-0 do Sport, sabe? Com um jogador a menos. Teve jogador expulso num jogo contra o Sport. Então, assim, todas essas equipes estão falhando. A grande diferença para o Fortaleza estar onde está é porque nos jogos chaves, esses 4 jogos que envolveram os 4 adversários diretos do Fortaleza, o Fortaleza saiu derrotado. Então, essa é uma grande questão. O Ceará fez 10 pontos contra esses mesmos times, né? Isso, exato, é isso, essa é a grande diferença. E o Ceará jogando bem? Não, o Ceará sendo uma equipe confiável, incluindo no próprio Clássico. Porque aquele jogo do Clássico é um jogo horroroso também, um jogo horroroso. O Ceará vai conseguir ter um pouco mais de ações quando abre o placar com o gol do Galeano e aí depois poderia ter feito 2-0. Então essa é a grande diferença. Não adianta, hoje se a gente só coloca a culpa do Magrão, a gente não olha para os outros defeitos ao longo da temporada em jogos pontuais. Como eu falei, o João Ricardo, que eu acho um excelente goleiro, matou a chance do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste com um frango inacreditável, uma bola no meio do gol fraca em que ele não consegue encaixar. Então, assim, utilizar apenas o Magrão hoje como bode expiatório, ele em parte é uma verdade, mas ela não pode ser justificada por todo o problema da temporada e de coisas que precisam vão ser feitas por daqui para frente, certo? Então, para mim, claro, o Fortaleza perde muito na conta do seu goleiro, um goleiro que vai ter essas dificuldades, certo? Mas que, e aí eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser destacado, Paiva vai ter que olhar maneiras de como não expor determinados atletas. A grande questão é porque é quase como se fosse um cobertor curto, né? Como se fala. Se você acaba protegendo mais aqui, desvencilha um pouco lá e tudo mais. Mas aí, trazendo um pouco do lado, vamos ser meio aqui, Fred Figueiredo, né? Meio fire dessa situação, mesmo com Fortaleza tendo cometido esses erros graves, Fortaleza conseguiu diminuir o placar numa jogada até bem executada ali pelo Breno, né? A cabeçada do Herrera e o Davidson aproveitando ali a bola que foi na trave. E eu acho que no segundo tempo é natural, porque esse Grêmio, como você falou, o Grêmio é muito ruim. E o Fortaleza é do mesmo patamar, só para deixar claro. O Fortaleza, só que um patamar abaixo, porque todos esses jogos, eu acho que no jogo do Vitória, o Vitória saiu na frente, o Santos saiu na frente, é porque o Fortaleza não conseguiu virar nenhuma partida. O Fortaleza até buscou um empate contra o Santos e tomou ali o gol na reta final. E no duelo também diante da equipe do Vasco, né? E esse sim foi um jogo vexatório na época do Vojvoda, porque foram 2 gols assim,
só para o jogador empurrar para dentro da rede. Então, hoje, no segundo tempo, o Fortaleza poderia ter buscado, só que a grande coisa, um time que está mal, e aí poderia valer tanto para o Fortaleza como para o Grêmio, um time que está mal, ele vai ter que se expor mais, ele vai ter que arriscar mais, ele vai ter que mostrar mais qualidade. Contra o adversário que vai se defender, e o Grêmio nem se defende tão bem assim, o Fortaleza precisava de mais criatividade, e faltou algumas situações. Teve uma chance ali com o Breno, que o Breno recebeu uma boa bola, acho que foi do Prior, e ele não colocou o pé para tentar, porque, por exemplo, a tal jogada que sai a primeira penalidade, em que o Magrão faz o pênalti, né, que essa para mim foi a mais pichotada de todas, o Breno poderia ter tocado naquela bola. O Volpi saiu tão mal na minha avaliação. A diferença é que o Breno não disputou. Ele não foi disputar a bola, e o Volpi conseguiu defender com o joelho ali, porque a bola, seguindo o curso normal, acabou indo no corpo dele. Mas são esses pequenos detalhes. Para uma equipe que precisa sair dessa situação, que tem que resolver tanta coisa ainda para resolver, vai passar por essas dificuldades, e cada nova derrota, né, aquela empolgação, principalmente com a chegada de Paiva, vai ter um ponto. E, claro, ao longo da partida, que daqui a pouco eu vou até entrar mais a fundo na partida, né? Eu trouxe só esse lance especificamente de como o que acontece de um lado, muito grave, que foi os erros do Magrão, o Grêmio, até em certa parte, também cometeu. Só que aí exigia um nível de atenção máxima do Fortaleza, e essas dificuldades acabaram culminando em mais uma derrota fora de casa, né? Era uma oportunidade, caso tivesse vencido, sair do Z4, poderia pelo menos ter trazido ponto, mas deixou desgarrar um dos concorrentes diretos, né? Que agora abriu uma vantagem de 6 pontos para o Fortaleza. A impressão que me passou é que se o Fortaleza tivesse evitado pelo menos um dos pênaltis, eu acho que não teria perdido o jogo, assim. O Grêmio é muito fraco, né? Assim, o Grêmio me assustou, assim. Fazia tempo que eu não vi um jogo do Grêmio e é limitado, assim. E o Fortaleza até ficou muito com a bola, né? Até porque estava atrás do placar. Mas eu acho que se o Grêmio precisasse do resultado, né? Se tivesse 1-1, por exemplo, o Grêmio ia se lançar mais, né, pro ataque e o Fortaleza teria mais espaço. E nesse contexto, eu acho que o Fortaleza teria mais chances de se sair melhor, né? Mas com 2-0 muito cedo, realmente travou muito o jogo, né? 50 faltas é um absurdo. Tudo bem que foi meio a meio, né? Basicamente, acho que foi 26 e 24, né? Os dois times foram muito faltosos, né? Mas, de fato, eu acho que os dois pênaltis, se fosse só um, né? Eu acho que você até poderia livrar um pouco a barra do Magrão, porque, pô, um erro ali no jogo acontece, tá, mas logo dois no jogo fora de casa, logo no E início do rapidamente, jogo. né? Acho É, que o intervalo tão curto, assim, de 5, 6 minutos ali de um pênalti para o outro, foi um banho de água fria. Muito embora ali, 7 minutos depois, o Davidson já estava diminuindo o placar, o que fez assim a partida não ficar tão perdida para o Fortaleza. Só que exigia, como você estava bem falando, por exemplo, o Herrera. O Herrera entrou muito bem nos dois jogos contra a Bahia e contra o Bragantino. Mas no contexto onde o Fortaleza tinha uma vantagem no placar, para você ter um campo para atacar e utilizar o Herrera. Hoje já não tinha. Eu fiquei com uma certa dúvida se o Marinho tinha condições de jogo hoje. Porque eu confesso que eu só vi uma vez um take do Marinho, que foi na hora que ele tomou o cartão, né, por reclamação, e ele estava de calça, ele estava de agasalho. Então é como se ele não tivesse, eu não sei assim, porque estava frio também, né? Quer dizer, tá frio lá no Rio Grande do Sul, não sei se ele aqueceu de fato e tal. Mas eu achei um grande erro, por exemplo, de Paiva hoje não ter acionado o Marinho. Se ele tiver lesionado, obviamente, a crítica aqui até para por aqui. Mas são esses pontos que eu vejo onde o Fortaleza não fez um jogo péssimo. A grande questão é porque é um jogo de nível técnico baixo, entendeu? Quando a gente fala do Grêmio, que o Grêmio é ruim, a gente tem que falar a mesma coisa do Fortaleza, sabe? Tem que falar a mesma coisa do Vitória, tem que falar a mesma coisa do Vasco, a mesma coisa do Santos. Essas 5 equipes, na minha avaliação, têm um futebol muito parecido. E por isso que eu disse, o Fortaleza, em 4 confrontos com essas equipes, 0 pontos. E se o rebaixamento for confirmado até o final da temporada, né, no final do ano, passa muito por esses confrontos diretos. Por isso que eu estou falando. Bastavam 3 empates. Se empata hoje. Se consegue segurar o empate em casa contra o Santos. Se tem um empate ali diante da equipe do Vitória, e olha que o Fortaleza teve chances de até estar à frente do placar contra o Vitória, né? Poderia ter virado a partida. A mesma coisa dá para dizer também da situação. Fortaleza, o próprio Clássico Rei. Se o Fortaleza tivesse meio que deixado o jogo acontecer do jeito que foi, porque o empate era ruim para o Fortaleza, só para deixar claro.
Só que eu tinha destacado, a derrota é pior ainda. A derrota, nesse momento, o que o Fortaleza tem que parar de acontecer é perder. Perder. O Corinthians, que vai ser o próximo adversário, o Corinthians está bem, Fábio? O Corinthians está muito mal. O Corinthians está muito mal. Só que o Corinthians acabou de empatar com o Bragantino fora, com o Botafogo fora de casa. Porque o Corinthians, a lógica é essa. Assim, o maior erro do Fortaleza para o jogo do final de semana é terminar a partida e dizer dava para ter vencido o Corinthians. Porque o Corinthians sempre foi uma equipe que você olha dentro de campo, você não acredita como o Corinthians vai conseguir pontuar e tá lá. Conseguindo empate fora de casa, ganhando o jogo, como ganhou aqui na Arena Castelão do Ceará, por exemplo. Então, esse jogo contra o Corinthians é um jogo importante, porque eu acho que Fortaleza precisa tentar chegar, no mínimo, nos 18 pontos. Restam 3 jogos, né, para o Fortaleza, que é o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, o jogo do Corinthians no final de semana e o último jogo contra o Botafogo. 3 adversários que estão na parte de cima da tabela. Então, para isso, o Fortaleza vai precisar começar a pontuar, né, e tentar buscar pelo menos uma vitória aí nesse sentido para tentar fazer um retorno na casa ali dos 25 pontos, que é muito ponto, mas para tentar encontrar um rumo. Ninguém consegue, como eu falei aqui, acho que ninguém sai de um péssimo futebol para um bom futebol logo de cara, não. Fortaleza se organizou. Hoje mesmo com as falhas que teve possibilidades. A falta batida no final ali pelo Gaston, né? Mérito do Volpe, que fez uma boa defesa, né? Mas foi uma falta bem batida, poderia ter sido 2-2. A grande questão que passa é que o Fortaleza tem que evitar de tomar gols, o Fortaleza tem que evitar de tomar o primeiro gol da partida, principalmente. É um campeonato muito difícil. Nesse ano, você vê o Mirassol fazendo o trabalho que está fazendo, o próprio Ceará, né? Com elencos limitados, o Fortaleza, por ter até mais qualidade, tem que parar de errar, tem que parar de cometer erros grosseiros. Porque foi isso que aconteceu. O Grêmio estava lá na dele, 2 bolas em profundidade, que eu acho que tem muito a ver com os zagueiros hoje, que foram mal na minha avaliação, assim, já antecipando um pouco, que deixaram ali o goleiro cometer a pichotada, né? E é isso que o Fortaleza tem que evitar. Até o retorno de João Ricardo, até a volta do Breno em condições, vai ter que evitar que essa bola chegue no gol, para que o goleiro não cometa nenhum tipo de erro. Porque, não sei se você reparou, no final ali do segundo tempo, teve uma bola esticada para o Edenilson, ele não saiu. Era uma bola claramente para ele sair. Por quê? Porque ele estava inseguro. E tudo bem, é isso. Ele vai ficar inseguro, que fique dentro do gol, né? Goleiro de futsal. Mas ele ainda fez uma grande defesa, aliás. Fez uma bela defesa depois no chute do Edenilson. Mas é isso. Enquanto o Fortaleza não olhar os pontos fracos dele, evitar que esses pontos fracos fiquem evidentes, que é uma desatenção dentro da área, né, uma jogada para uma expulsão, às vezes uma reclamação desnecessária. Hoje, por exemplo, o Breno, com razão, reclamou porque teve um lance que era lateral Fortaleza, mas para que ser tão assintoso assim, sabe? Uma jogada de lateral, para que bater boca com a assistente, sabe? Mesmo a arbitragem, na minha avaliação, ter sido um pouco mais rigorosa com o Fortaleza do que com o Grêmio, mas não, de nada vai adiantar, sabe? Foco, o Fortaleza tem que focar, é o que eu sempre estou batendo na tecla desde o começo do ano, focar no futebol. Foca no futebol, vai ter de arbitragem, vai ter tudo. Até o final do campeonato vai ter tudo isso. O pacote do Fortaleza serão essas dificuldades. Então, minimize os erros, tente ser frio na hora que você tiver as oportunidades, que você só precisa terminar a 16ª colocação. Não vai ser fácil, porque o Fortaleza hoje não tem futebol suficiente para lutar por isso, mas outras equipes também têm dificuldades. Então, tente aproveitar momentos que você possa sair melhor. Bom, vamos aqui para a interatividade da galera no chat aqui, né? Daqui a pouco a gente volta para análise. Quem está por aqui é o professor, quer jogar, ele fala, pergunta, virada de chave, obviamente de forma irônica. O Gabriel de Moraes fala, é o jeito, não tem Lion. O Felipe fala, vamos por mais, não tem nada perdido. Aqui também algumas discussões entre torcedores do Fortaleza e do Ceará, né? Discussões internas aqui, a galera já se provocando no chat. O Paulo Pedro fala, o Grêmio encostou no Ceará. Esse Grêmio horrível vai ganhar. O Grêmio também, aquele vitória contra o Bahia também, vitória mandrake. As vitórias do Grêmio foi uma do Juventude, que o goleiro fez um pênalti bem besta no início do jogo, né? Uhum. Aí venceu o Juventude, aí ganhou do Bahia, aquele pênalti roubadíssimo, né? Então, hoje também, com 2 erros, esse Grêmio aí tem mais sorte que futebol, viu?
O Ricardo Novaes, ele fala: eu vi a tentativa de marcar pressão bem semelhante à do Bahia em 2023, de forma totalmente desordenada, descoordenada e deixando muito espaço quando o Grêmio passava da primeira linha. Os dois pênaltis, assim, tem a culpa Eu do acho, Magrão, né? Mas também ele tinha que sair, né? Ele saiu mal, tudo eu, bem. eu, Mas ele foi é, obrigado a sair porque houve erros ali na transição, né? Defensiva. eu não acho que foi questão de sistema, não. Eu discordo aí esqueci o nome do rapaz aí que comentou. Por Ricardo. exemplo, a jogada do segundo pênalti, para mim, é claramente um erro do Kusevich. Claramente um erro do Kusevich, assim. A bola estava para o Kusevich, por um momento, ficou indeciso, não foi. Nessa indecisão, ele fica no caminho, o jogador do Grêmio recebe, coloca na profundidade atrás das costas dele, sai cara a cara, o Magrão, quando vai sair ali, comete a segunda penalidade. Na primeira, por exemplo, eu não acho também que foi falha de sistema. O Ávila, novamente, para quem assistiu o jogo passado, né? Eu não sei, porque às vezes também tem torcedor do Bahia aqui, né? Tem uma ala da torcida do Bahia que assim é exatamente para falar mal de Paiva, assim. Que volta a falar, para mim é um péssimo treinador. Para mim, eu acho que os erros de Paiva estão muito mais nas substituições do que propriamente na questão do sistema. Para mim, o sistema hoje do Fortaleza, mas é muito mais organizado dentro de campo do que era com o Vojvoda, assim, mas muito mais. É um time que sabe, por exemplo, os dois jogadores do meio de campo do Fortaleza jogaram bem hoje, os dois volantes, seja o Sacha como o Matheus Pereira. Os dois foram importantíssimos. A grande questão é que a linha defensiva, nossa senhora, os dois zagueiros, muito time errado, sabe? Bola assim com dificuldade. Aí o próprio Mancuso pela direita e o Pacheco pela esquerda também não tiveram bem. Tiveram muitas dificuldades. Jogando pelo meio, o próprio Mancuso, quando centralizava, tentava um passe mais arriscado e tentar fazer uma jogada mais simples. Era o Davidson na frente, muitas vezes brigando. Então, assim, eu acho que houve falhas muito mais graves nas escolhas de Paiva para tentar empatar esse jogo, que eu acho que aí sim ele desorganizou o time, nesse ponto eu concordo, mas em termos de estrutura, da maneira como o time estava, aí eu discordo. Eu acho bem diferente porque é 2023, mas bem diferente mesmo. Eu lembro daquele Bahia, tinha. Ali sim era um time bem mais problemático em termos de espaços. O Fortaleza, eu acho que o problema foi muito mais nas trocas que ele fez no segundo tempo. O João Moreira fala que o Fortaleza vai cair para a segunda divisão. O Remo Carvalho fala: o Bragantino é bem melhor que o Grêmio, por isso é revoltante. Eu deixaria o orgulho de lado e trazia o Santos de volta. E o Gabriel Holanda quer o Felipe Alves de volta. Arthur Silva manda passagem, viu, Gabriel? Não. E aí você vê, né, os absurdos que é pelos comentários, com todo respeito aí a quem está sugerindo Santos e Felipe Alves, mas não tem a menor condição de nenhum desses dois goleiros. Assim, o Santos nem titular é do Atlético Paranaense. E olha que o Atlético Paranaense está muito mal, com um goleiro que nem está tão bem lá, certo? Só para deixar claro, o goleiro lá também anda falhando muito e o Santos nem para ganhar titularidade lá. Então, Fortaleza tentou o Albino do CRB, tentou o João Paulo dos Santos. Para isso ia ter que fazer um investimento alto. Como a recuperação do Breno e do João Ricardo vai ser teoricamente rápida, né? Eu acho que deve levar mais um mês aí. A grande questão é um clube que, nesse ano, cara, é impressionante. Eu não sei se o Marinho, de fato, porque se o Marinho tivesse lesionado, é inacreditável. Todo jogo o Fortaleza tem um jogador importante que desfalca, né? Começa com o Moisés, a lesão do Moisés lá naquele empurrão do Davidson foi recuperada, ele se lesiona de novo quando já estava tentando voltar. Foram 5 fraturas esse ano de jogadores, assim. Ainda junta-se a isso, né? A lesão do Pochettino, né? Foi um estiramento de ligamento, ou seja, vai levar mais um mês para o Pochettino voltar do último jogo. Os dois goleiros, cara, assim, você perder os dois goleiros no mesmo jogo é inacreditável, assim, sabe? O titular e o reserva, sabe? A mesma lesão. Então é isso, o Fortaleza tá tendo essas dificuldades, é quase inacreditável, assim, é quase como se fosse de fato, sabe assim, jogar uma Azar de praga. rebaixado, né? O azar de rebaixado, né? E aí você pode dizer assim, era para ter trazido um goleiro melhor. Eu concordo, era para ter trazido um goleiro melhor. Agora, pronto, olha, sem o Pochettino, tendo o Prior. Aí o Kevin vai ser a solução. Tanto que eu achei hoje que uma das ideias que o Paiva poderia ter colocado para o jogo seria o Matheus Pereira jogando mais avançado. Eu teria colocado mais um volante, não teria colocado o Prior, né? Eu sei que muita gente queria, mas eu acho que o Prior teve dificuldades no jogo. Ele é um garoto ainda, gente. Ele entrou bem no jogo passado. Ele não pode ser, nesse exato momento,
a peça que vai... É porque, assim, o torcedor vive da carência. É só olhar os comentários. Traz Felipe Alves e traz Santos. Assim, meu Deus do céu. Vamos ter um pouco de coerência, né? É a mesma coisa agora. O Prior, por ter jogado bem, é a mesma coisa do Kevin, há um tempo atrás. Que todo mundo queria o Kevin, porque o Kevin fez uma partida boa. E aí parecia que o Kevin era a solução para tudo. São garotos ainda. Com o tempo, o Grêmio mesmo. O Grêmio tem muitos... O Riquelme, sabe? Assim, muito garoto, assim, praticamente. O Grêmio nem tinha lateral direito hoje para jogar. Estava improvisando. Então, assim, todo mundo tem problema. A grande questão é que o Fortaleza não pode cometer erros mais graves do que seus adversários. Se cometer erros mais graves, vai perder. Então, sistema, tudo isso são coisas que Paiva, na minha avaliação, até está conseguindo fazer. Agora, nessas escolhas do time, que eu acho que é onde Paiva cometeu falhas ao longo do jogo, que aí eu já posso entrar, né? Aqui já falar sobre situações do segundo. Vamos entrar, vamos começar pela escalação, né? Porque a gente teve mudança nas duas laterais, né? Isso. Mancuso e Pacheco. Também tivemos o Prior, né? Lá e foi forçado, né? Porque o Time. Pochettino não estava à disposição. E o Herrera no lugar do Marinho, que a gente não tem informação se foi poupando, né? O Marinho, ou se ele sentiu alguma coisa, ou escolha mesmo. Mas teve a manutenção do Davidson, né? Que eu achei Sim. até um pouco surpreendente, né? O Lucero estava à disposição, mas é aquilo que você falava muito do Vojvoda, né? Tipo, o jogador faz um bom jogo, o Vojvoda tira no outro jogo. O Paiva foi no caminho inverso, né? Deixou o Davidson, porque pô, o cara faz um gol, centroavante, que precisa de confiança, dá uma sequência pro cara, né? E ele deixou outro gol, né? Não foi o suficiente, mas se mostrou acertada, né? A manutenção do Davidson. Pois é, nessas trocas aí, de fato, me surpreendeu um pouco das laterais. Ele até explicou antes do jogo que tem a ver com a quantidade de jogos que o Fortaleza vai fazer. Então, o tempo foi muito curto, né? Com a viagem atravessando o Brasil inteiro. Você sai de Fortaleza para Porto Alegre, basicamente é uma viagem continental, literalmente continental, que você está atravessando quase o continente inteiro. Então, obviamente, ele estava olhando para essa questão do desgaste. Fortaleza, por exemplo, tem poucos zagueiros nesse momento. Tem Ávila, Kusevich e o Mancha. Davi Luiz está machucado, o Tite saiu, né? O Brits também está lesionado e tal. Na lateral direita, eu acho que poderia o Tinga ter jogado de novo. A grande questão, por isso que eu falo assim, os extremos, muitas vezes, vão para esse lugar. Porque o Tinga é horroroso. E o Mancuso é o quê, minha gente? O Mancuso é pior do que o Tinga. Mas é muito pior do que o Tinga. Eu não tenho nem dúvida disso. Só que vão se criando, assim, algumas narrativas para determinados jogadores, né? Com o Diogo Barbosa. Eu mesmo, assim, eu achei que o Diogo Barbosa já era. Mas quando eu vejo os dois últimos jogos do Diogo Barbosa, eu tenho que ser justo, pô. O Diogo Barbosa fez 2 bons jogos. Tanto que eu achei absurdo o pessoal falar, depois do jogo do Bahia, dizer que o Diogo foi uma avenida. Eu falei, defensivamente ele é um problema e sempre vai ser um problema. Tem jogadores que têm essa dificuldade. Só que ele foi um jogador que ajudou naquele dia. Ele não foi um jogador horroroso, como em outros jogos. Tanto que ele jogou bem diante do Bragantino. Aí vem o Pacheco, que é um lateral que eu gosto mais. Mas o Pacheco há muito tempo não jogava, né? Então, mais de mês que não jogava. Hoje teve muitas dificuldades, talvez pela falta de ritmo e tudo mais. Então, nesse sentido, as escolhas que Paiva fez, a única que eu faria algo diferente seria, no caso, ele poupou o Marinho, né, para colocar o Herrera. A grande questão passa pelo que o Herrera acabou não acrescentando. E como eu falei, não sei se o Marinho já estava sentindo alguma coisa, até porque não foi acionado ao longo do jogo. A ideia não foi errada. Colocar o Herrera ali, até porque é o lado que ele gosta de jogar mais, ok. Agora, a escolha do Prior é que realmente eu não achei tão interessante. Não pela qualidade do Prior, que eu acho que ele é até um jogador que colabora algumas vezes. Mas eu acho que para funcionamento do time, na minha avaliação, mais um homem de meio de campo, um volante, empurrando o Matheus Pereira para segurar essa bola no ataque, até porque você poderia ter mais controle de bola, gastar mais o tempo. Eu pensaria no Rosseto. Eu sei que ninguém gosta do Rosseto. Ninguém não, né? Mas assim, pouca gente gosta do Rosseto. Mas é um jogador que dá uma cadência, um jogador que ganha tempo. Para um time nervoso que o Grêmio deveria ser ao longo do jogo, você poderia aproveitar esse nervosismo, porque 0-0, o jogo passando, o jogo passando, o jogo passando, a torcida ia começar a vaiar, a torcida ia começar a ficar indignada. E aí você poderia saber trabalhar essa questão mental. Mas não, foi de novo uma falha do Fortaleza, falha da linha defensiva, comete um pênalti, depois o segundo pênalti, e aí passa a você exigir um outro jogo. Aí, já olhando para o jogo, né? No primeiro tempo foi um jogo muito ruim de se ver, muitas equipes, como você falou, um jogo muito faltoso.
mas, né, as duas falhas, como eu tinha mencionado, e depois ali o gol do Fortaleza, numa rara escapada do Breno. O Breno teve, pelo menos assim, 2, 3 chances de fazer um algo a mais, mas o Breno, na minha avaliação, está muito mal nesse momento. Ainda consegue, como a jogada do gol, né? Em uma jogada, ser um jogador efetivo, né? Mérito, aliás, para o Herrera de ganhar a cabeçada ali, né? Ele mesmo sem. Ele é até alto, assim, eu achei que ele era menor. Mas ele cabeceou a bola na trave, o Davidson aproveitou. E depois teve algumas chances. Assim, o Priol colocou o Breno numa condição que ele poderia ter finalizado, que foi aquela que eu citei. E basicamente era isso. Não tinha muitas chances de gol. Era um jogo muito ruim de se ver, em termos de criatividade, qualidade dentro de campo. Nem Grêmio, muito menos Fortaleza, apresentavam esse futebol a ponto, mas dava para ver no primeiro tempo um Fortaleza que, até porque o Grêmio tentando segurar essa vantagem, o Fortaleza tinha condições de buscar esse empate, né? Teve ali algumas chances que poderia ter conseguido esse empate. No segundo tempo, acho que Paiva voltar com a mesma equipe eu não achei tão interessante. Eu gostaria de ver já uma diferença, porque Mancuso estava mal, Pacheco estava mal, Breno estava acertando e errando, o Herrera também não conseguia participar tanto. Eu basicamente só estava gostando do meio de campo de Sacha e Matheus, Davidson ganhando muitos duelos, conseguindo participar bem em jogadas ofensivas, segurar essa bola no ataque, sabe, em alguns momentos prender essa bola no ataque, conseguiu fazer bem esse papel. E aí no segundo tempo, quando precisou alterar, foi para mim, eu acho que Paiva errou gravemente no jogo. Porque quando ele vem com a primeira troca, eu até imaginei que ia acontecer, né? Ele veio com troca dupla. Que como o Pacheco estava mal e já estava amarelado, entrar com o Diogo Barbosa seria interessante, até porque o Grêmio só estava esperando e o Diogo para atacar é melhor. Agora, a segunda troca, a entrada do Lucero foi bem errada na minha avaliação. Primeiro porque o Lucero tecnicamente não está conseguindo entregar nada, a não ser disposição. Entrega, ganha, até hoje conseguiu sofrer faltas e tal, mas tecnicamente falando, cara, o Lucero para finalizar tá difícil. Para finalizar, só para dizer assim, tá finalizando errado, sabe? Tá finalizando fraco. Então, assim, ele é um jogador hoje que não tá jogando o melhor futebol. Por isso que me estranhou muito o Marinho no banco. Mas já que o Marinho não estava opção, deveria ter sido acionado o Pikachu ali pelo lado direito. Então, acho que o Paiva errou muito nessa escolha, porque ficou basicamente o Herrera jogando mais aberto pela direita, uma dupla de ataque, né? O Herrera voltando um pouco mais, com o Breno, que também não faz muita recomposição. Então, nesse sentido, o Fortaleza teve muito no Matheus e no Sacha, os jogadores que conseguiam sempre recuperar a bola, distribuir, e esse setor ofensivo, né? O Priol bem cansado também, num determinado momento. E aí, quando vieram as outras substituições, aí quando ele coloca o Pikachu, né? O Pikachu indo para a direita, e aí, no caso, fazendo a outra troca ali, que foi meu Deus, foi o Martins já foi no final, foi o Bareiro. Ou foi o Bareiro e o Martins, nem tô lembrado se foram as últimas O trocas. Barreiro no Davidson, né? E É, o Martins no Mancuso, eu acho. é. Isso, tá aí o campinho. E aí, basicamente, ficou ainda com 2 homens de área, que ele poderia ter feito isso, mas olhando para a reta final. Então, durante todo esse período, ficou muito preso a 2 jogadores no meio de campo. Tinha que ter mais um jogador. Até porque o Diogo guardou um pouco mais de posição, o Diogo, em termos participativos, né, de subida ao ataque, ele não teve tanta participação, porque ficou muito restrito a defender, já que o Mancuso era essa avenida, né? E depois, quando colocou o Martins, também o Martins conseguiu dar uma dinâmica, mas não tem sido um jogador diferencial. Essa é a grande questão. Então, acho que o que Paiva vai precisar fazer nesses próximos jogos é observar quem de fato não está conseguindo contribuir. Assim, eu quero queimar minha língua, né? Eu queimei muito a minha língua com o Diogo Barbosa nos últimos jogos e ele conseguiu corresponder. Mas o que Martins, o que Lucero estão conseguindo entregar é muito abaixo, o que prova, na verdade, nesse momento, alguns jogadores que não estão sendo relacionados, né? Por exemplo, essa questão do ataque, né? O Alanzinho não ter sido relacionado, o Kevin também não, o que deixa uma situação, me parece, bem inviável para esses atletas no momento, mas claro, o Paiva está tentando ainda ver o melhor de cada atleta. Eu só acho que é aquela coisa, a gente já está observando há um bom tempo, alguns jogadores, o Paiva poderia ter feito algo melhor. Acho que ele cometeu erros aí. Muito bem. Então, análise do jogo, né, feita. Vamos continuar agora no campinho. Vamos começando pelo goleiro, né? Vamos começar pelo Magrão, né? Personagem decisivo. E aí, Não há, Minhoca? Não não há outra cor tem. a não ser o vermelho. Aí não tem muito o que fazer.
O João Vitor, obviamente, de forma irônica, fala Magrão verde escuro. Não dá, né? Teve um chute de Magrão. fora da área, né, que ele defendeu, mas também se não pegasse ali. Não, teve uma do Edenilson, que foi um chute no canto forte, que ele, para mim, ele fez uma bela defesa. Foi a defesa mais significativa. Aí teve uma outra lá que foi mais fraquinha, que ele conseguiu encaixar, mas as duas falhas, assim, e aí é que tá. Se o Magrão tem essa dificuldade para sair, a dupla de zaga tem que estar muito atenta a isso. Não só a dupla de zaga, a linha defensiva, né? Paiva vai ter que trabalhar muito bem para não expor o goleiro nesse 1 contra 1. Claro, pode-se trabalhar com o Magrão para quando sai do gol, não sai, principalmente no primeiro lance, né? Ele bota uma perna ali, que o jogador já dá, não sei se ele tenta o passe ali, né? Eu acho que nem tenta o gol. Então bastava ele sair sem precisar colocar a perna. Tentava fechar o ângulo, se o cara driblasse ele, se o cara desse uma cavadinha, sabe assim, mas não faz o que fez, que é isso. E aquela também com a mão, assim, claramente ele acabou saindo errado, foi tentar pegar a bola, claro, o jogador do Grêmio é muito mais rápido, ele tentou pegar a bola, só que quando foi pegar, aí já era, né? Ali é a clássica quando o atacante consegue ser mais rápido do que o goleiro. A segunda eu até perdoo, vai. A segunda eu perdoo, mas a primeira eu acho inadmissível o Magrão ter cometido aquela penalidade. Foi muito estúpida. Tanto que tomou cartão na jogada. Bom, então Magrão aí, avaliação negativa, né? Obviamente, 2 erros decisivos. E a dupla de zaga. Você já falou que eles têm uma certa parcela de culpa, né? Nos lances. Eu vou colocar laranja nos dois. Eu acho que o Kusevich, por exemplo, que era um jogador que eu estava olhando até uma certa melhora, ele não tinha voltado bem, né? Para mim, fez partidas ruins ali contra o Bahia na Copa do Nordeste, contra o Ceará no Clássico. Então, os dois vão ganhar laranja, porque cometeram falhas de posicionamento. O Kusevich mesmo, algumas jogadas assim muito precipitada, passe errado. O Ávila ainda consegue ser um jogador útil em muitos momentos, sabe? Por exemplo, a bola parada dele, ele já tinha batido outras faltas até, que eu achei interessante. A de hoje também foi muito bem batida. Conseguiu anular alguns jogos, mas ele sempre comete um erro grave, assim, sabe? É muito difícil esperar que o Ávila, ao longo dos 90 minutos, faça uma partida impecável. Impecável, assim, sem nenhum tipo de erro. Mas eu ainda acho ele um zagueiro, hoje, até mais confiável. O Kusevich também tem o seu momento, mas o Fortaleza vive um momento de dificuldade, né? Com os zagueiros, o Brits tem se lesionado demais nessa temporada, tem ficado complicado. Mas ainda considero a melhor dupla. O Mancha, na minha avaliação, caiu de rendimento, eu ainda manteria, mas eu acho que os dois hoje fizeram leituras bem erradas, assim, de situações. E é isso. São zagueiros que têm que passar mais confiança, mas esse é um problema que o Fortaleza acho que dificilmente, talvez se o Davi Luiz de fato sair, né? Podemos ter. Hoje ele, por exemplo, não apareceu no departamento médico. E aí, não sei se isso indica que já é uma saída dele do clube, né? Porque eu acho que ele não está recuperado da lesão que ele tem. Então acho que pode ser que ele esteja de fato indo para o Chipre, né? O grande país aí do Chipre. Maravilhoso. Bom, vamos para os laterais, né? Hoje novidades, Mancuso no lado direito e Pacheco no lado esquerdo. Os dois também vão ganhar laranja. O Mancuso ele não fez uma partida tenebrosa não, mas ele é muito atrapalhado, muito atrapalhado. Ele podia até ganhar um razoável em determinado momento, mas o Mancuso parou de ser um jogador efetivo. Hoje, defensivamente, ele teve problemas, né, algumas vezes, mas não foi tão grave assim. Assim, não era aquela loucura de... Tudo bem que o Grêmio também recuou muito, né, depois de 2-0. Mas ele não foi criativo, ele não foi um jogador que conseguiu ser um diferencial. Às vezes ele tinha essa qualidade. Algumas vezes que ele dominava a bola, ele até fazia uma jogada mais pelo meio, mas o passe saía errado. Então ele não é um jogador de lucidez. Por isso que às vezes eu prefiro o Tinga, porque o Tinga, mesmo também comprometendo, assim como o Mancuso faz também, o Tinga para mim é um jogador de mais imposição. É um jogador que, na minha avaliação, consegue fazer o cruzamento mais simples, consegue muitas vezes ter um bom poder aéreo ofensivo, sabe? Então, dito isso, para mim é uma cruz laranja. E falando já do Pacheco também, eu acho que o Pacheco voltou mal nesse jogo, me parece que era falta de ritmo. O começo do jogo dele é até interessante, aliás, a jogada do primeiro gol começa com um belo passe do Pacheco para o Breno Lopes, né, que quando fez o cruzamento, mas ao longo do jogo ele foi pecando muito, muitas jogadas assim,
perdendo bola. O começo do jogo dele também teve alguns momentos ruins. Então é isso. Mancuso e Pacheco é um laranja aí que podia ser também indo para o amarelo, mas acho que a linha defensiva toda não me agradou. Acho que tiveram problemas ao longo do jogo, apesar de que boa parte acabaram nem trabalhando tanto, porque depois o Grêmio só se fez recuar. Bom, o Fernando Luiz e o João Vitor, eles lembram aqui que o Magrão poderia ter sido expulso. Explica aí, Thiago Minhoca. Eu entendi que era aquela questão da dupla punição. Você Uhum. geralmente não dá o pênalti e o vermelho. Foi isso mesmo? Eu também interpreto dessa maneira, né? Até porque o jogador já tinha tocado na bola, ele não estava com a posse da bola, né? Ele dá o passe e o Magrão depois acerta ele. Então, assim, não é que ele ia fazer o gol, ele ia tentar dar o passe ali naquela jogada. E aí, para não ter a dupla punição, né? Porque hoje, se você comete a penalidade, nem necessariamente você precisa tomar amarelo, tanto que os jogadores do Grêmio pediram também na segunda penalidade do Magrão. E eu acho que só foi uma jogada faltosa. Ele chegou ali, não era uma jogada, o cara estava saindo ali numa direção sem ângulo para gol. Então, por esse motivo. Agora, se de fato tivesse sido fora da área, que aí por esse motivo, né, seria uma punição específica, teria a expulsão. Nesse caso, como já tinha marcado o pênalti, fica o amarelo e fica a marcação. Agora, claro, né, se ele chegasse numa voadora, aí ia ser pênalti e expulsão, né? Mas eu acho que eles se referem ao segundo lance mesmo. Ao segundo. Porque Não, o ele já tinha segundo. amarelo, né? Mas aí é que tá, não é toda falta que é É, amarelo, entendeu? Porque senão todo lance de pênalti era para amarelo, e não necessariamente é. sim. É. Bom, defesa avaliada, né? Vamos seguindo com os titulares. Meio de campo com Sacha, Pereira e Herrera. É, Sacha, para mim, jogou bem. Pode colocar um verde aí para ele. O segundo verde aí, se ser o mais forte. Teve um papel bem importante, recuperou bola, distribuiu o jogo, errou ali alguns passes, mas segue sendo um jogador bem importante. Para mim, é chovendo molhado, é um dos principais jogadores de Fortaleza no ano. E dá para falar isso agora de Matheus Pereira, né? Que é um jogador que pai vai ter que ter um cuidado muito grande com o Matheus, porque é o seguinte, ele é muito técnico, um jogador de muita técnica mesmo, assim. Só que é um jogador que vem numa sequência de jogos. E já me preocupa a ideia de que o Fortaleza, ao perder o Pochettino, que deve demorar um mês aí, tem que ter todo o cuidado com o Matheus Pereira. Paiva, nesse momento, tem que começar a trabalhar um outro nome. Seja Rodrigo, seja o Rian Guilherme, seja Zé Wellison. Eu sei que ninguém quer o Zé, mas tem que trabalhar assim o Zé Wellison. O Fortaleza, a partir de agora, tem que começar a trabalhar outras opções. Quando eu digo isso, é olhar para um cenário que, caso aconteça, o Matheus Pereira está chegando agora no futebol brasileiro depois de ter passado um tempo fora. Então, para isso, tem que saber ter o cuidado de não perder ele, o melhor Matheus que possa ter. Como o Fortaleza joga no domingo contra o Corinthians e depois passa uma semana para enfrentar o Botafogo, é muito importante, na sequência ali, quando tiver a Libertadores, no Vélez, saber utilizar, porque nesse exato momento, se é agora o jogo do Vélez fosse o próximo, para mim, eu já preservava o Matheus Pereira. O jogo do Vélez é para ser um jogo onde, na minha avaliação, não deve ser o foco. Sabe assim, eu sei que envolve um dinheiro, é uma Libertadores, mas você tem ali do lado, assim, dificilmente o Fortaleza vai ser campeão da Libertadores. Tem que ser muito frio o suficiente para olhar. A Série A é a coisa mais importante que tem nesse exato momento. Então, quando tiver essa sequência ali dos jogos da Libertadores, tem que estar muito focado com esse desgaste, né? Principalmente do Matheus, que é outro que também eu vou colocar. Esse eu vou colocar. Eu vou até estabelecer uma nota mais alta para o Matheus hoje. Eu sempre fiz ressalvas a ele sobre a questão da intensidade dele, não é um jogador de dinâmica tão rápida, mas hoje ele meio que controlou o meio de campo mesmo, sabe? Muitas jogadas, tendo um Prior abaixo, por exemplo, ele foi determinante. Vou botar o verde mais forte, já pode até colocar como o melhor da partida o Matheus. Jogou muito mesmo. Fez o que pôde, e principalmente no momento que o Fortaleza dominava o posse da bola, ele era o jogador da saída, era o jogador que chegava no meio, que dava um passe de mais qualidade. Me agradou muito o Matheus hoje. Foi realmente assim, senhor do meio de campo, com a ajuda do Sacha, conseguiu o Fortaleza em algum momento ter bons momentos, mas faltou mais também do setor ofensivo. Herrera,
Herrera eu acho que jogou mal. Também vou colocar um laranja. Esperava um pouco mais dele. Claro que depois do 2-0 ele ficou sem espaço para atacar. E eu acho que ele prendeu muito a bola também em muitos momentos. Em algumas jogadas ele acabou pecando muito nesse fundamento, sabe? De ser mais dinâmico. Às vezes ele tem essa característica. E faltou mais dele, assim, receber, claro, numa zona melhor para finalizar, porque ele finaliza muito bem. Faltou, talvez, Fortaleza preparar jogadas para que ele pudesse exercer melhor isso. Prior, já indo ali para a galera, né? Da frente. É porque o Prior jogou mais como meia. Eu até falei Isso. erradamente para Alan. Enfim, pode manter do jeito que tá, mas é porque o Prior jogou mais como meia do que o Herrera, que jogou mais aberto ali. Mas, de toda forma, fica a correção aí. Prior, vou colocar um razoável, vai. Não vou pesar muito, não. Não jogou bem, não jogou bem. Mas ainda foi um jogador que se esforçou e tudo mais. Vou aliviar um pouco, até porque é um garoto. Tem que ter todo, como eu falei, tem que ter todo um cuidado. Não é um jogador. É um jogador talentoso, mas é um jogador que vai ter esses momentos. Pode ser que na alternativa, já que não vai ter no próximo jogo também o Pochettino, pode ser que o Priol ganhe de novo a titularidade. Ainda vejo como a peça do estilo de qualidade mais apropriada, né? Mas, de toda forma, ainda acho que ficou a desejar, mas vou, vou dar uma passada de pano no Luca Priol. Essa é a verdade. Fazer o amarelinho para ele. Boa. Então, para finalizar, né, o ataque ele, Breno Lopes e Daverson, Pronto. autor do gol. O Breno. O Breno é muito difícil. Porque ele fez uma bela jogada na jogada do primeiro gol, participou na reta final de uma maneira mais efetiva, mas às vezes ele demora muito para fazer a jogada mais simples. Vai ficar um razoável, porque eu acho que o segundo tempo ele já melhora um pouco mais. O primeiro tempo dele eu não gostei. O Breno às vezes é bem disperso para algumas jogadas. Ele até levou um chapéu ali numa jogada que ele podia facilmente fazer o mais simples, uma bola que ele recebeu que ele podia ter esticado uma perna. Então o Breno ainda está a desejar na minha avaliação. Mas hoje ainda conseguiu ainda ser um jogador um pouco mais útil, né? Tá faltando muito aí um jogador pelo lado esquerdo. Por isso que eu acho que Paiva poderia ter colocado o Alanzinho aí para esse jogo, né? Relacionado para, apesar de ser um jogador limitado, enfim, tá complicado mesmo esse lado esquerdo sem o Moisés. E eu acho que o Moisés vai demorar muito para pegar ritmo de novo. Então, o Fortaleza tem muita conta a pagar, viu? Tem muito vencimento aí e o dinheiro tá curto demais pro Fortaleza. Davidson, esse foi outro que eu gostei. Pode colocar igual o verde do Sacha. Além de ter feito o gol, ele foi bem participativo e ele teve um papel bem importante, o Davidson, na minha avaliação. Claro que isso é uma coisa além do futebol, né? Quando o Magrão cometeu o segundo pênalti, Davidson fez questão de falar com ele, e ele até falou isso no intervalo, né? De que ele tentou, tipo, tirar um pouco da responsabilidade do Magrão, né? Não, a culpa é toda nossa, a culpa não é só dele e tudo mais. E eu acho que isso é um papel importante, porque o Magrão é um goleiro que tem as suas dificuldades, e pelo menos o Davidson tentou passar uma confiança para ele. Tanto no segundo tempo, tirando ali uma jogada que ele não saiu do gol, poderia ter saído. Não acho que fez um segundo tempo ruim, até porque também o Grêmio pouco atacou. Mas eu acho que o Davidson teve um papel importante ali, todo, como eu falo, né, essa questão excêntrica do Davidson, muitas vezes, para alguns contextos, acaba pegando mal, mas hoje eu acho que ele teve um papel bem importante e se dedicou bastante. Segundo tempo caiu de rendimento. Eu acho que o erro de Paiva foi deixar o Davidson muito tempo no jogo, quando ele já estava claramente cansado, e atrapalhou muito essa entrada do Lucero, que aí já entrando nos jogadores que vieram do banco. O Lucero, para mim, laranja. Eu acho que de fato não conseguiu contribuir, perdeu bolas também, até sofreu faltas ali, ganhou algumas, mas o Lucero vai ganhar esse laranja. De fato não foi um jogador importante. Diogo vai ganhar um razoável, um amarelo. Não acho que fez nada de errado, assim, mas conseguiu tirar algumas bolas, reclamou de outras coisas ali, mas não dá para comprometer. Foi um jogador também sem causar muito impacto, mas também não cometeu tantos erros como o Lucero. Pikachu. Pikachu também não causou muito efeito, não.
mas não acho que tenha sido tão mal quanto o Lucero. Não lembro do Pikachu cometendo jogadas tão erradas assim. Vai também ficar com razoável. Amarelo aí para ele. E que mais? Martins e Barreiro. Cara, deixa eu dar só uma olhada aqui. Foram os dois últimos, né? Isso. Finalzinho ali, vou botar uma bola branca aí, os dois pouco participaram. O Barreiro dominou a bola errada, teve uma lá que ele até ganhou de cabeça, que o Breno Lopes não acompanhou. Então vai ganhar as bolinhas brancas aí. Muito bem. Melhor em campo, o Matheus Pereira. Só para pedir a galera para o like, tá? Menos da metade de vocês que estão nesse momento deram like, tá? Então, dá a curtida aí, custa nada e ajuda bastante a gente. Então, galera que tá aqui no ao vivo, deixa o like, galera do gravado também, tá? Deixa o like que ajuda bastante. Bom, finalizando, né, com o Renato Paiva. Vou colocar um ruim para ele, laranja aí para ele. Eu acho que a escalação podia ter sido um pouco mais equilibrada. Não gostei muito da escalação inicial, mas assim, dava para ter começado ok, né? Porque o que comprometeu ele foi de fato os erros do Magrão. E eu acho que a entrada do Lucero desbalanceou muito o time no meio de campo. Na minha avaliação, era para ter entrado mais um jogador no meio de campo. Eu teria empurrado o Matheus Pereira um pouco mais adiantado e teria colocado um jogador de dinâmica melhor de passe. O pessoal, enfim, pega no pé do Rosseto, né? O Rosseto só toca para trás e para o lado. Em parte é verdade, sim, é verdade, mas eu acho que ele dá uma dinâmica de controle de jogo melhor. Um controle de jogo melhor. Enfim, então, de toda forma, Paiva não fez, a minha avaliação, uma boa leitura, mesmo o Fortaleza até tendo tido chance de buscar esse empate, né? Através de uma bola parada ali com o Ávila. Então, finalização, análise feita, né? Análise finalizada aí dos jogadores do Fortaleza e também do Renato Paiva, né? Poucos verdes, né? Se salvaram aí o Sacho, o Matheus Pereira e o Davidson, né? Na prática, só esses três aí tiveram uma atuação de destaque, né? De acordo com o Thiago Minhoca. A galera que tá nos comentários, dá uma última passada, né? O José Mazarello fala que o Fortaleza precisa de um 10 e a diretoria teima em não contratar. Vai vir mais alguém, Thiago Minhoca? Ou não vem Vai. mais? É isso aí. Vai vir? Vai, mas ainda está incerto, né? Está em a busca por mais um volante. Essa questão aí do Pochettino vai durar um mês. Teve já uma sondagem aí. Não, uma sondagem não, né? Uma tipo do Ceará lá com o Vina, né? Do Vina com o Ceará, na verdade, pedindo para jogar, que é o Crispim querendo voltar para Fortaleza, mas não acho que seria interessante para Fortaleza hoje o Crispim, mas pode acontecer também. E acho que para por aí. Acho que para por aí. Acho que a ideia mesmo do time é talvez trazer aí talvez dois homens de meio. Não acho que vai trazer goleiro. Eu acho que talvez zagueiro com a saída do Davi Luiz. Eu tinha esquecido desse detalhe. Vai precisar. Hoje Fortaleza só tem, se o Davi Luiz sair, 4 zagueiros. E como as bruxas tá solto hoje no Fortaleza, né? O Brits vive se lesionando. O Mancha se lesionou também um tempo atrás. Então, assim, tem que ter todos os cuidados aí para não perder mais atleta. Eu tentaria trazer mais um zagueiro também ali pelo lado direito. O lado esquerdo eu acho que já tem dois ali bem estabelecidos, o Mancha e o Ávila. O Figor Santos fala que o Breno Lopes é horrível. O Kevin Portela fala que esse magrão aí é da Shopee. O Felipe Vieira pergunta: hoje, 30 de julho, você vê 4 times piores que o Fortaleza, Thiago Minhoca? Não, hoje, 30 de julho, Fortaleza é um dos 4 piores. É só olhar a tabela, pô. Ele tá perguntando hoje, 30 de julho. 30 de julho, Fortaleza tá no Z4. Quem é a melhor equipe hoje do Brasil na Série A? É o Flamengo. Por quê? Porque no dia 30 de julho é o primeiro colocado. Agora a questão é que a gente vai conhecer em 21 de dezembro, né? Quem de fato vai ser rebaixado, assim, pode ser até antes. Mas até lá, o Fortaleza tem que recuperar. O time tem para se recuperar. Agora precisa resolver esses problemas e tal. Então, eu vejo times piores que estão na frente do Fortaleza. Consigo ver. Só que o Fortaleza hoje tem um futebol ruim o suficiente para estar na situação que está. Então, hoje, no dia 30 de julho, Fortaleza tá. Aliás, eu gostava de citar essa situação, né, Fábio? Porque eu falava antes do campeonato começar. Eu falei, o Fortaleza tem que agradecer que o brasileiro não começou, porque o Fortaleza hoje é uma equipe do Z4.
Tanto o pessoal, pô, tá exagerando. Eu falei, o futebol do Fortaleza 2025 é de uma equipe que não tem futebol suficiente para ganhar de ninguém, assim com muita dificuldade, com contextos e tudo mais. Então, nesse sentido, hoje, 30 de julho, não tem mesmo, não. Mas até o final do ano, Fortaleza pode melhorar, na minha avaliação. Tem condições para isso. Muito bem. Baióis fala que hoje era o jogo que a vitória daria muita confiança pro FEC. Bobearam. E o Alisson Lima falou que o time não produziu o que era para produzir. Hoje era dia de ganhar, o Grêmio é muito fraco. Completa ele. Fortaleza e o Gabriel... É porque o os dois times pensaram a mesma coisa, né? Cara, eu ouvi essa frase. As duas torcidas. O Grêmio é muito fraco. Aí eu falei, tudo bem, o Grêmio é fraco. Mas não esqueça, o Fortaleza também é, gente. Fortaleza também é. E era o visitante, né? Então... Exato. Então, assim, fica parecendo que o Fortaleza é uma equipe que tá lá em cima e o Grêmio é uma equipe que tá lá embaixo. Não, o Fortaleza é uma equipe que tá do mesmo patamar para baixo. Certo? Do mesmo patamar do Grêmio para baixo. Até concordo com a galera que se não fosse os pênaltis, eu acho que pelo menos um empatezinho arrancava. Esse jogo era a cara do empate mesmo. Dois times ruins e empatar. E aí é que tá. A gente, se ficar, por exemplo, se por acaso o Lucão, goleiro do Bragantino, não entrega uma bola no pé do Priol, o jogo 2-1 do final de semana teria terminado 2-1. Quando faz o 3-1, o Fortaleza joga mais à vontade. Tanto que poderia ter feito o quarto, quinto gol. Futebol é momento, são situações. A falha do Magrão, depois com a falha do Magrão, basicamente jogava fora a possibilidade de até vencer o jogo. Quando diminuiu o placar logo cedo, teve chance, tinha tempo suficiente para buscar esse empate. Tinha tempo suficiente para buscar o empate. Não teve qualidade suficiente, né? Aliás, eu até esqueci um detalhe, né? Que teve uma cabeçada do Davidson, não sei se ele estava em condição legal, que até ele ficou reclamando ali de que a bola tinha entrado, mas de fato não ultrapassou, né? O Volpe fez uma defesa. Então, é isso. O Fortaleza tinha chance, sim, de empatar hoje. Não acho que era tão inverossímil assim a possibilidade. Só que Volpe, incrível que pareça, um goleiro que eu tenho uma certa implicância, hoje acabou sendo fundamental também para garantir o empate. Muito bem, então é isso. Finalizado aqui esse telecast, né? Valeu demais aí para todo mundo que acompanhou, galera aqui no chat que participou. Valeu, Alan Roberto, que esteve na direção, trabalhos técnicos, também vai estar aqui na edição fazendo o corte para a galera. E a gente está muito próximo aí da marca de 92 mil inscritos. Está menos de 100 inscritos, então dê essa moral para a gente. Compartilhe aí, divulgue o 45 minutos para os seus amigos, né? Nos grupos de torcida, no WhatsApp, eu sei que vocês têm. Então joga lá essa live, diz que é um conteúdo legal. Enfim, faz a nossa propaganda aí para a gente continuar crescendo. E se você já é inscrito, ativa o sininho, tá? Super importante você ativar o sininho, porque é muito conteúdo, né, no YouTube hoje em dia, então é bom você ativar o sininho pro YouTube entender que o 45 minutos é um canal bem relevante para você, e isso também nos ajuda muito. Deixa o like quem ainda tá por aqui, tá? Galera aqui, muita gente vendo, mas não deixando o like, viu? Vocês tratem aí de sentar o dedo no like, não custa nada. E é isso. Valeu, Thiago Minhoca. Até a próxima. Valeu. Lembrando que nesta quarta tem Copa do Brasil, tá? Duelo nordestino aí, Bahia e Retrô. Terá telecast aqui, análise completa no 45 minutos. Valeu, tamo junto e até a próxima.